seja de cidade, ali vai umas 3, 4, 5 caixas só de livros, que é os meus livros que me acompanham aí há uns há 10, outros há 15, outros há 20 anos comigo, e eu não deixo eles para trás, eu carrego eles comigo. E esse livro foi muito importante para mim, porque eu aprendi muitas coisas a respeito de Jesus. E há mais ou menos 4 anos atrás, Deus me deu essa mensagem. Eu estava na cidade de Chapecó, e Deus me deu o tema dessa mensagem. Eu estava lendo, e eu comecei a perguntar dentro do texto algumas coisas que a gente vai lendo a Bíblia Sagrada e vai procurando entender, vai procurando compreender. E aí me veio uma frase e uma pergunta: aonde está Jesus? Para muitas pessoas, para muitos ainda perguntam dentro de si mesmo: aonde está Jesus? Quem é Jesus? Para onde foi Jesus? E aonde estava Jesus? A Bíblia vai relatar, irmãos, que Jesus, no capítulo de número 18 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está para ser preso a qualquer momento, nos dias da Páscoa. Então, a Bíblia diz que ele sai com seus discípulos e vai para o jardim do Getsemane. Ele desce, passa o vale do Cédron e adentra nesse horto, adentra nesse jardim chamado Getsemane. A Bíblia diz que ele era acostumado, ele tinha costume de adentrar ao jardim Getsemane para orar com os discípulos, para falar com Deus, com os discípulos, e também para buscar a presença do Pai. Aqui nós vamos encontrar, meus amados, dentro desse texto de João, ele vai falar, irmãos, e ele vai falar aonde está Jesus. A Bíblia vai relatar, irmãos, que o último dia de Jesus na terra, o último dia que Jesus passou aqui na face da terra, antes da crucificação, antes de chegar o domingo de Páscoa, antes de chegar o sábado de aleluia, aonde Jesus, ele foi preso numa sexta-feira à noite. A Bíblia vai dizer que o último dia, ele foi na prensa de azeite, porque Getsemane quer dizer prensa de azeite. Tanto que a Bíblia vai falar, irmãos, que Jesus adentra no jardim do Getsemane, e ele vai orar, ele vai clamar, ele procura os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e fala o seguinte: que ele precisa orar, ele precisa clamar, ele depende de clamar ao Senhor, ele depende de falar com o Pai. E então ele pega alguns dos discípulos e leva com ele para orar com ele, para falar com ele, com Deus. A Bíblia diz que ele volta, ele diz: fique aqui, eu vou mais à frente, eu preciso clamar mais, eu preciso falar com o meu Pai. E ele vai mais à frente. Quando ele volta, a Bíblia vai relatar que os discípulos de Jesus estão dormindo, estão no momento de cansaço físico, porque a tensão daqueles dias não era normal, a tensão daqueles dias não era uma tensão qualquer. Os romanos estavam para prender Jesus juntamente com os judeus. Jesus estava para ser preso, alguém seria morto na festa da Páscoa, antes da Páscoa, e alguém seria libertado. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele desce para o Getsemane, para ser ali, clamar a Deus, fortalecer a sua vida com o Senhor. Mesmo que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, irmãos, que quando Jesus volta, eu fico imaginando, a Bíblia diz que quando Jesus volta, falar com os discípulos, a tensão de Jesus era tão grande, que os pequenos vasos sanguíneos do seu rosto romperam, e os poros da sua pele suava sangue, no lugar de suor vertia sangue. Eu imagino Jesus se apresentando para os discípulos, presbítero irmão Anísio, quando ele chega e eles olham para o rosto de Jesus e eles perguntam: o que aconteceu contigo, mestre? E ele passa a mão no rosto e a mão sai ensanguentada, porque o suor do seu rosto
transformou-se em gotas de sangue, porque a opressão era grande, a tensão daqueles dias era grande, e então ele está lá. Mas a Bíblia diz que de repente entra um homem chamado Judas, que conhecia muito bem o ambiente, que conhecia muito bem o local aonde Jesus costumava ir com os demais discípulos para orar, sabia o caminho. Ele havia vendido Jesus. Os historiadores contam que Judas não traiu a Jesus nos dias da Páscoa, não. Judas traiu a Jesus 1 ano e meio antes da crucificação. Ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Ele trocou o Salvador dele por simplesmente 30 moedas de prata e conduziu Jesus para ser preso. Mas a Bíblia diz que ele chega, e quando ele entra no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus pergunta para Judas e diz o seguinte: a que vieste, amigo? A que vieste, amigo? Jesus não era hipócrita. Jesus não era hipócrita, irmão, não. Jesus considerava Judas como amigo dele. Por que, irmãos, que Jesus considerava ele como amigo? Porque de tanto que Jesus considerava ele, que colocou ele como tesoureiro do ministério de Jesus. Então a Bíblia diz que ele chega e vai direto no mestre e dá um beijo como sinal de quem era. Quando eles chegam para prender Jesus, e diz, Jesus, sabendo do que ia acontecer, se antecipa e diz: a quem vocês procuram? A quem vocês estão procurando? Então a Bíblia vai dizer que Jesus, quando fala esta palavra, e eles respondem: nós procuramos a Jesus o Nazareno. Então a Bíblia diz que Jesus, ele abre a sua boca e com a sua voz ele solta e ele diz: o eu sou. Eu sou. Quando ele falou eu sou, a Bíblia diz, irmãos, aqui mesmo no capítulo 18 de João, que todos caíram por terra. Os soldados romanos, os príncipes dos sacerdotes, aqueles que vieram para prender Jesus, não ficou ninguém de pé, caíram todos, porque ele liberou a palavra, o eu sou. O mesmo Deus que quando Moisés chegou para dizer, quando Moisés disse: é o que eu vou falar para Faraó, o que eu vou falar para o teu povo, quem é que mandou? Você fala para eles, Moisés, que o eu sou mandou dizer para eles. Aleluia. Quando ele fala o eu sou, aleluia, ninguém parou de pé, caiu todo mundo. É como se Jesus dissesse: levante, eu não vou fugir, eu estou aqui. E quando eles se levantam de pé, Jesus pergunta de novo: que vocês estão procurando mesmo? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. Então Jesus diz: sou eu aqui, ó. Pode prender, eu não vou fugir. Só tenho uma coisa a pedir para vocês: não faça nada com esses que estão comigo, porque a Bíblia diz ali que Jesus, estava escrito a respeito deles, que aqueles que Jesus, que Deus lhe deu a ele, nenhum deles se perdeu. Jesus está ali, irmãos. O beijo de Judas assinala quem era o mestre. E eles vêm e prendem Jesus no jardim do Getsemane. E Jesus é preso. Só que o julgamento de Jesus precisava acontecer, e precisava acontecer às pressas. O julgamento de Jesus tinha que ser feito, e ser feito com pressa, porque no outro dia, às 3 horas da tarde, alguém teria que morrer. Eles teriam que condenar, provar que Jesus era culpado, para ser condenado e morrer às 3 horas da tarde, ser crucificado. A Bíblia vai dizer que, aleluia, ele entra. O primeiro momento, o primeiro julgamento, Jesus passa por 7 dos julgamentos, desde da hora que ele foi preso, perto da meia-noite, até no dia seguinte de manhã. Jesus passou por 7 julgamentos. Jesus passou por 7 local para ser
pecado que ele era culpado. Aleluia. E o primeiro julgamento, quando Jesus, irmãos, ele é julgado na sexta-feira, nesse dia, eles pegam ele e levam ele para o primeiro julgamento. Que julgamento é esse, pastor? O julgamento religioso. A 1h quem julgou Jesus foi os religiosos. Jesus foi levado pelos soldados a 1h para ser analisado e condenado por Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote de Israel. Ele passa para ser ali julgado pelo julgamento religioso. Então, quando ele é ali apresentado nesse julgamento por Anás, por o sacerdote e pelos anciões dali, os principais das sinagogas, ele estava ali e foi condenado. Então, a 1h ele é condenado pelos religiosos, por aqueles que ele andava no meio. Amados, Jesus foi julgado e condenado por aqueles que ouviam ele quando ele subia no altar da sinagoga para ministrar ao coração do povo, para pregar o evangelho dele ao povo. Aqueles que ouviam ele, aqueles que foram curados por ele, aqueles que outrora comeram pão na multiplicação, agora aqueles que comeram peixe multiplicado por Jesus, agora estavam conduzindo ele para ser julgado por os religiosos daquele tempo. O segundo julgamento, ele passa a ser julgado pelo julgamento sacerdotal. Agora ele é julgado às 2h na casa de Caifás. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Sabe como que Jesus chegou na casa de Caifás, o sumo sacerdote? Jesus chegou manietado, Jesus chegou algemado, Jesus chegou preso na casa de Caifás para ser condenado pelo sacerdote às 2h, mas de repente eles tinham pressa, eles tinham que passar pela maior corte daquele tempo, que era o sinédrio. Então, o terceiro julgamento, eles levam para o sinédrio, que era a maior corte religiosa e política daquela época. Então, quando ele é levado para ser julgado pela maior corte política e religiosa de Israel, ele foi levado às 5h. Às 5h ele chega próximo de todos os anciões, e os principais entregaram agora ao governador para ser julgados. Jesus está manietado, Jesus está preso, e eles têm pressa em condenar Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, meu irmão, que ele foi levado para ser condenado. Esse terceiro julgamento da corte religiosa, ele foi conduzido para o governador, que na época era Pôncio Pilatos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse quarto julgamento, que era o julgamento penal, às 5h30, aleluia, a Bíblia diz que Pilatos não achou nada que pudesse condenar a Jesus. A Bíblia vai dizer que ele não achou culpa alguma para condenar a Cristo. Por que, irmãos? Porque ele era santo, ele era o Filho de Deus, ele era aquele que desceu do céu, nasceu da Virgem Maria, cresceu entre aquele povo, aleluia. O que o profeta Isaías, há 750 anos antes dele nascer, já dizia: ei, aqueles que andavam à beira da morte, nasceu uma esperança. Aqueles que andavam no meio da escuridão, brilhou uma luz para que clareasse, para que a salvação chegasse até eles. Aleluia. Então Pilatos diz o seguinte: eu não vejo culpa nesse homem, eu não posso condená-lo. Mas a história continua, e vem para o quinto julgamento,
um julgamento político às 6 da manhã. Agora Jesus é levado, amados. Jesus é levado não para Pilatos, mas Jesus foi levado para Herodes agora. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Herodes tinha desejo de conhecer Jesus, porque ele ouvia falar dos fatos, ele ouvia falar dos milagres, ele ouvia falar das multidões que acompanhavam Jesus. Ele queria conhecer Jesus, mas esse julgamento político precisava acontecer. Jesus é levado para Herodes, e a Bíblia vai dizer que ele se alegra com a presença de Jesus. Herodes se alegra com a presença de Cristo ali no seu escritório. Quem sabe aonde ele estava, Herodes diz o seguinte: eu não vejo culpa nesse homem, eu não posso condenar. A Bíblia diz que Herodes manda para Pilatos de novo, para Pôncio Pilatos. Jesus é levado para lá novamente. Aleluias. Pilatos novamente não acha pecado, não acha crime, não acha culpa. E tanto que Pilatos pega e lava as mãos e diz: ei, o sangue desse inocente, eu não tenho culpa, eu não vou condenar ele, eu não vou matar ele, eu não vou mandar matar esse Cristo, eu não vou mandar matar este homem, porque eu vejo que ele é inocente. Então ele passa para o 6º julgamento. E o 6º julgamento agora é o julgamento romano. Às 7 da manhã, Jesus é levado para a presença dos romanos. E mais uma vez, Jesus é inocentado. Jesus é inocentado. Mais uma vez não é encontrado crime nele. Por quê, irmãos? Porque ele era perfeito. Porque ele é perfeito. Porque ele é santo. Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele é Deus. Então ele não é encontrado pecado nele. Mas agora tem o último julgamento. O 7º julgamento que Jesus vai passar é um julgamento chamado de julgamento popular. Aí é o povo que vai dizer. E a Bíblia diz que o povo dizia, às 9 horas da manhã, o povo gritava diante dos romanos dizendo: ei, solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Aleluia. Aleluia. Às 9 horas da manhã de sexta-feira, a Bíblia diz, irmãos, que sai a condenação. Sai a condenação de Jesus, dizendo que Jesus seria morto, e seria morto em morte de cruz. E como ele seria levado para morrer, crucificado, eles levaram ele pela via dolorosa da cidade. E quando eles começam a colocar a Jesus na via dolorosa, para caminhar em rumo ao Gólgota, ao lugar da caveira, aonde seria feita a crucificação, a Bíblia diz que ele já está com as costas todas cortadas pela azorrague do malfeitor, a qual tinha 7 pontas, e nessas pontas ainda havia pedaços de ossos. Cada chicotada que o carrasco dava nas costas de Jesus era 7 cortes que se abriam nas costas do mestre, e o sangue brotava. O peso da cruz, que não era dele, o cansava e o fazia suar no
tinha pecado, mas ele estava carregando naquela cruz o pecado de todos nós, de toda a humanidade, de todo homem, de toda mulher, inclusive os da nossa geração que estão pervertidos, inclusive a geração que nós estamos vivendo, que é uma geração que irrita Deus, que afronta Deus e que abomina Deus. Aleluia. Jesus levava a cruz, irmãos. O suor caía na areia quente, as gotas de sangue caíam na areia quente, mas ele não desistia. A Bíblia diz que quando eles estão subindo para o Gólgota, a Bíblia conta a história de Simão Sirineu, que ele vem do trabalho, está dentro do caminho, e alguém força ele, vem, ajuda ele, pega a cruz dele e leva para ele. Feliz foi Simão Sirineu, que pôde entrar debaixo da cruz do mestre e dizer: vou te ajudar, meu mestre, vou te ajudar, meu Jesus, vou te ajudar, meu Jesus. Glória a Deus. E ele ajuda. Quando chega na hora da crucificação, quando chega na hora de colocar ele para ser crucificado, a Bíblia vai dizer o seguinte, meu irmão, que quando crucifica um à sua direita, outro à sua esquerda, a cruz de Jesus, quando eles pregam a primeira mão, eles pregam um prego, quando vai pregar a outra mão, o braço de Jesus não alcançou. Por quê, irmãos? Porque a cruz não era dele. A cruz era para Barrabás. Barrabás era um salteador e ele era mais honroso que Jesus. A cruz tinha sido feita para Barrabás morrer crucificado. Aleluia. Mas então agora os carrascos tiram o braço de Jesus para pregar. E então, quando colocam ele e largam ele no lugar onde a cruz seria fincada, o seu peso vem com tudo para cima, as mãos rasgam, os pregos rasgam a sua mão. A Bíblia vai dizer também, irmãos, que alguém coloca um letreiro em cima dizendo: Rei dos Judeus, Rei dos Judeus. Então eles vão lá e pegam uma coroa de espinho, colocam na sua cabeça, e alguém vem com uma cana, um caniço, e bate em cima da cabeça, e os espinhos cravavam e perfuravam na sua cabeça, e o sangue corria. Aleluia. Chega um momento que a dor é tão grande, a angústia é tão grande, a dor era tão grande, que Jesus está com sede e pede água. Mas o carrasco vai lá e pega um isopo, encharca no vinagre e vem e coloca na boca de Jesus. Mas Jesus não toma. Jesus não toma. Aleluia. Mas todo esse sofrimento de Jesus, quando chega às 3 horas da tarde, aleluia, quando chega às 3 horas da tarde, já todo o sangue tinha se esvaído, o sangue do Filho de Deus já tinha sido derramado todo. Então a Bíblia diz que ele levanta os seus olhos aos céus e diz: Pai, está consumado. A morte não matou Jesus, a morte não venceu Jesus. Jesus se entregou. Jesus se entregou. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia. Jesus declina a cabeça. O céu manifesta, o sol se manifesta, a natureza se manifesta, porque o Filho de Deus acabara de morrer naquele momento. Então os soldados entram em pavor, e alguém que está ao pé da cruz diz: Ei, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aleluia.
Mas o que me chama a atenção, meus amados, sabe o que é? É que quando Jesus está morto ali na cruz, e eles vêm e quebram as pernas do primeiro, quebram as pernas do segundo, que era para certificar que estava morto. Então quando ele chega, o soldado olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele vê que Jesus está morto, e não quebra suas pernas. Por quê? Porque havia uma promessa do salmista dizendo o seguinte: ei, nenhum dos seus ossos será quebrado, nenhum dos seus ossos vai ser quebrado. Então a Bíblia diz que o algoz pega a lança, enfia no lado de Jesus, e aí sai sangue e água. Aleluia. Sangue para a purificação dos nossos pecados, para a salvação das nossas vidas, para perdoar os nossos pecados. Água para a santificação da nossa vida. Aleluia. Jesus, ele morreu, mas agora alguém pode perguntar e dizer: onde está Jesus agora? Aleluia. Jesus está lá, pendurado. Os discípulos todos fugiram. Aqueles que andavam com ele agora já não andam mais. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que para todo tempo e para toda hora Deus tem a pessoa certa. E naquele tempo a Bíblia vai dizer que havíamos um senador da República chamado José de Arimateia. Ei, aleluia. Jesus está morto e não tem quem o tire da cruz. Mas de repente, José de Arimateia, que era senador, chega diante de Pôncio Pilatos e de Herodes e diz: ei, eu quero o corpo do homem da cruz do meio. Eu quero o homem, aquele corpo da cruz do meio, eu quero para mim. E como ele tinha autoridade, o governador autorizou. Ele foi e tirou o corpo de Jesus da cruz, fez toda a preparação, colocou Jesus num sepulcro novo, que nunca havia usado. Um homem rico preparou para ele, mas agora ele coloca Jesus neste mundo. E quando eu olho para isso, irmãos, aleluia, em João capítulo 20, versículo de número 5 ou 7, aleluia, ele guarda o corpo de Jesus, coloca uma grande pedra na frente, sela. Alguém chega para Pôncio Pilatos e diz o seguinte: ei, os discípulos dele, ele pregava que ele ia morrer mesmo, e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Vamos colocar os guardas lá, vamos colocar soldados para guardar esse sepulcro. E ele foi guardado. Mas a Bíblia diz que Jesus está sendo guardado. Aleluias, aleluias. Jesus está sendo guardado, irmãos. Jesus está sendo guardado aqui pelos soldados. Mas quando chega o terceiro dia, a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos, que de repente dá um grande terremoto, uma grande luz, os soldados caem e Jesus ressuscitou. Agora a Bíblia diz que os discípulos de Jesus saem no domingo de manhã e vão para encontrar Jesus. Maria Madalena, aquela mulher que Jesus expulsara 7 demônios, libertara
Zacarias para prestar homenagem. De repente João e Pedro passam correndo. João chega e diz: ei, o mestre não está mais lá, só está o sepulcro, só está o sepulcro lá, só está a cama de Jesus, ele não está mais lá. Ele volta e avisa Pedro, entra correndo e olha, e a Bíblia diz que eles vão encontrar o sepulcro aberto. Mas eu sempre guardo isso, irmãos, que a Bíblia diz que o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado e largado em cima do sepulcro, largado à parte. Sabe por quê, irmãos? O lenço e o lençol de Jesus tem dois significados. O lenço de Jesus, dentro da cultura judaica, quando o senhor da casa, os servos servem à mesa, e o senhor da casa vem para se alimentar, eles servem e ficam longe, só observando o senhor se alimentar. Quando o senhor se alimenta, e ele pega aquele lenço, e ele limpa a sua boca, limpa a sua barba, encola aquele lenço e joga, eles se levantam e saem. Eles sabem que eles podem ir e retirar toda a alimentação e limpar a mesa. Mas se o senhor pegar aquele lenço, enrolar e deixar à parte e se levantar, ele está dizendo o seguinte: ei, não tire a mesa, porque eu vou voltar. Não tire nada dali, não mexa, porque eu vou voltar. E os servos não tocam a mesa. Isso está dizendo o seguinte: Jesus disse assim: eu vou, mas fique tranquilo, daqui a pouco eu estou voltando. Eu estou subindo, mas daqui a pouco eu estou vindo, eu estou voltando novamente. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o lençol jogado no chão, todo judeu, quando ele está morando num local, numa casa, e ele sai às pressas, e ele nunca mais vai voltar ali, ele não arruma a cama, ele não dobra os lençóis, ele simplesmente joga no chão e vai-se embora, porque ele não volta mais. Jesus estava dizendo: para a sepultura eu não volto mais, para a sepultura eu não volto mais. Aqui a sepultura não me segura, a morte não me segura, eu estou indo para a minha casa, e para cá eu não volto mais. Mas a questão do lenço, ele estava dizendo: fique tranquilo, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou voltar novamente para buscar a igreja. Aleluia. Jesus fez a promessa, amados. Jesus fez a promessa que ele vai voltar. Jesus morreu no meio do seu lugar. Jesus morreu para salvar a minha e a sua vida. Jesus morreu, ele subiu para o Gólgota com a cruz nas costas para entregar a sua vida por amor a minha e a sua vida, para salvar a nossa alma da condenação eterna. Mas ele disse o seguinte, aleluia, quando lá no livro de Atos está escrito, e ele diz o seguinte: quando Jesus está indo a ascensão ao céu, Jesus está subindo, aqueles israelitas estão olhando, estão lá olhando, e ele vai indo, de repente uma nuvem o encobre dos seus olhos, mas eles continuam olhando. De repente dois varões de branco, dois anjos chegam e dizem: ei, varões israelitas, o que vocês estão olhando? Olha, da mesma maneira que vocês viram Cristo subir, ele voltará para vós. Em São João 14, versículo 1 e 2, ele diz: ei, não se turbe o vosso coração, não fique aflito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: eu vou vos preparar lugar. Mas se eu vou vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei